Um dos problemas da igreja em Corinto. Nós estamos estudando o livro, a carta de Paulo aos Coríntios, e aqui no capítulo 6 a palavra de Deus trata sobre mais alguns problemas da igreja em Corinto. E eu vou ler aqui com os irmãos o versículo 1, essa versão aí é Almeida, revista e atualizada, e em seguida eu vou ler em uma outra versão que vai facilitar melhor ainda a compreensão dos amados, tá bom? Então vamos lá, diz assim: aventura-se algum de vós, tendo questão contra outro, a submetê-lo a juízo perante os injustos, e não perante os santos? É uma pergunta. E aí eu tenho agora em uma outra versão, que é a nova versão, que trata da seguinte forma: quando algum de vocês tem um desentendimento com outro irmão, como se atreve a recorrer a um tribunal e pedir que injustos decidam a questão em vez de levá-la ao povo santo? Então, o que estava acontecendo aqui na igreja em Corinto era mais um problema, dentre vários outros, que o apóstolo Paulo está tratando. Paulo, ele não está mais em Corinto, e quando ele começa a tratar os problemas da igreja em Corinto, recebe informações na cidade de Éfeso, onde ele estava pregando e continuando anunciou o evangelho, e ali ele, ao receber informações, preocupado com a igreja, continua ali instruindo e ensinando. O que acontece, meus amados, é que, por exemplo, no capítulo de número 5, o apóstolo tratou sobre problemas de imoralidade. Estava acontecendo na igreja que alguém estava tendo relação com a sua madrasta, e o apóstolo Paulo trata sobre isso, informando que é errado. E pior ainda, ele está dizendo o seguinte: olha, a forma que vocês trataram isso é uma forma totalmente errada. É assim que Paulo trata. Chega no capítulo de número 6, nós temos outro problema moral. Só que o problema agora não é um problema diretamente sobre a questão da imoralidade sexual, mas é um problema moral, porque o que estava acontecendo em Corinto, no versículo 1 você consegue entender facilmente isso, é que, resumindo para ficar fácil a compreensão, um irmão estava com um problema, com litígio com outro irmão, e ele, em vez de conversar, em vez de orar, em vez de resolver entre irmãos, ele foi resolver no tribunal. Então foi assim que ele foi tentar resolver o problema. E aí nem precisa falar muita coisa para nós entendermos que Paulo está dizendo aqui que é totalmente errado o cristão ir para o tribunal para resolver um problema com outro cristão. A gente vai tentar distribuir um pouquinho mais essa informação para ficar completa para todos, mas de forma inicial o que estava acontecendo na igreja era exatamente isso. Roma, a Grécia, na verdade, toda a Grécia, era muito comum ter tribunais em todas as cidades. E aí tinha algumas peculiaridades. Quais delas, pastor? É porque era comum o juiz ele ser corrupto. Era comum também aqueles que iriam julgar também ser corrupto. Como assim, pastor? Eles recebiam recursos, terras, bens, para julgar conforme as conveniências, as circunstâncias. E aí, imagina só os irmãos indo para um tribunal corrupto para resolver os seus problemas. E era isso que estava acontecendo na igreja em Corinto. Outro ponto que vale a pena citar aqui é que o julgamento ocorria de forma aberta. E como ocorria de forma aberta, não era dentro de um tribunal fechado, tudo lacrado. Aí, inclusive, tem aí as ruínas de alguns dos tribunais em Roma. Mas o que acontecia era que era algo onde as pessoas poderiam participar. E imagina só a confusão, meus amados irmãos, que tinha no meio do tribunal, no meio do julgamento. Quando alguém estava lá sendo julgado, aí os parentes, os amigos estavam lá defendendo, os outros estavam lá atacando, então havia uma verdadeira confusão, contenda. Nós tínhamos um juiz que era injusto, que era corrupto, nós tínhamos os que iriam votar lá, que também eram corruptos na sua grande maioria. E Paulo está dizendo assim: vocês foram tentar resolver o problema de vocês com esse povo aí? É exatamente isso que vocês querem fazer? Resolver o problema de vocês com esse povo aí? E Paulo,
critica veementemente nos próximos versículos essa atitude dos irmãos. Qual atitude, pastor? Ora, irmãos, se nós temos um problema, e pode acontecer isso, ninguém quer que aconteça, mas pode acontecer, que eu tenha uma desavença com o irmão, com uma irmã, com alguém, e aí, em vez de conversar, em vez de orar, em vez de resolver de forma cordial, ir para o tribunal para resolver, como que se o tribunal fosse mais justo do que nós. Como cristão que nós somos, nós precisamos viver a reta justiça de Deus, sim ou não? Então a Bíblia está nos informando aqui o erro do cristão ir tentar resolver um problema com outro cristão no tribunal. Pastor, deixa eu lhe perguntar uma coisa, se alguém que não é cristão fizer algo contra a minha pessoa, ou contra um bem que eu possuo, é errado, pastor, eu ir ao tribunal com esta pessoa? Irmão, se você tentou conversar e a pessoa não quis negociação, não é errado não, viu? O problema que está acontecendo aqui é que eram dois irmãos, dois cristãos, que imagina só, eu e o pastor Eliel aqui, toda semana sentam um pertinho do outro, aí de repente a gente vai para o tribunal para resolver um problema que nós não conseguimos resolver aqui entre nós. O que você acha disso? Imagina só o juiz, que não é crente, que é ímpio, perguntando assim, pai, vocês não são daquela igreja lá que prega o amor? Vocês não são daquela igreja lá de Jesus, que fala que serve a um Deus que é justo e que é reto? Como é que vocês estão aqui agora diante de mim? Irmãos, e os juízes, eles não alisam não, viu? Geralmente, eles aproveitam para poder dar uma apertadinhazinha quando os crentes vão lá para tentar ir em juízo contra o outro. E para falar a verdade, eu acho bem feito. E pastor, irmãos, porque nós temos um Deus poderoso, nós temos um Deus misericordioso, nós temos um Deus que nos dá graça, sabedoria, nós temos um Deus que nos dá discernimento, nós temos um Deus. E é sim possível resolver aqui. Os irmãos lembram, eu não sei se foi no culto geral ou no culto local, que eu falei de uma situação do meu irmão lá em Natal, Rio Grande do Norte? Foi no culto geral ou foi local? Se os senhores não ouviram, foi dia de quarta? Pois é, até esqueci depois de perguntar para o meu irmão como é que ele resolveu lá com o rapaz. Mas eu falei, resolva com ele, converse com o pastor, reúnam-se entre vocês para resolver o problema. Então o que acontece? Irmãos, nós estamos aqui, nós somos uma família. E família, de vez em quando, dá uma arranhadazinha, irmão. Não tem esse negócio de dizer que família é tudo em paz. Não, de vez em quando dá uma arranhadazinha. Mas família é família, sim ou não? Família é família, meu amigo. Eu ainda me lembro quase todas as vezes que eu ia jogar futebol com meu irmão caçula, o William, quase todas as vezes queriam bater nele. E era ele que provocava. Mas eu ia defender ele toda vez, porque família é família. É desse jeito. Quase toda vez o bichinho insultava os outros, e aí iam bater nele, eu ia defender ele, porque família é família. Então, aqui, meus irmãos, pode até ter um arranhãozinho de vez em quando, mas é por aqui que se resolve. Debaixo da graça de Deus, debaixo da direção de Deus. É assim que Jesus quer que nós venhamos fazer. Não é um juiz ímpio que não serve a Deus, que não teme a Deus, quem vai resolver os nossos problemas, não. Então o apóstolo Paulo vai bater muito nesse povo aqui, e aí ele começa falando um pouco sobre quem nós somos, certo? Versículo de número 2, ele diz assim, não sabeis que os santos hão de julgar o mundo? Só a primeira parte do versículo. Ele está dizendo assim, vocês não estão sabendo não que somos nós, os santos, que vamos julgar o mundo? Versículo de número 3, ele diz da seguinte forma, não sabeis que havemos de julgar os próprios anjos? E pastor, irmão, está aí na Bíblia. A Bíblia está falando que nós, no dia do juízo, nós iremos julgar o mundo. Nós iremos julgar os anjos, aqueles anjos caídos. Somos nós que iremos julgar eles. E o que acontece? Preste atenção nisso. Paulo está dizendo assim, rapaz, olha quem vocês são. Às vezes,
as pessoas têm uma crisezinha de identidade e se esquecem quem são diante de Deus. É por isso que de vez em quando o crente sai da presença, o crente peca, o crente escorrega, o crente foge. Por quê, pastor? Porque se esquece quem é. Não se esqueça quem você é diante de Deus. Em nenhum momento se esqueça quem você é. Você é filho de um Deus poderoso, de um Deus que enviou seu Filho Jesus, morreu na cruz do Calvário, pagou todo o nosso pecado. Oh, glória a Deus! Você é filho deste Deus poderoso, e este Deus poderoso, Ele quer que você entenda isso. E Paulo está assim, vou usar essa expressão, jogando em face deles, quem vocês são, é isso aqui, Deus vai usar os santos para julgar o mundo. Deus vai usar os santos para julgar os próprios anjos. Paulo está falando isso, lembrando quem são. Porque, meu irmão, o crente que está com a cabeça em Cristo, o crente que sabe quem é diante de Deus, ele não fica saindo da presença do Pai, não, ele não fica correndo da presença de Deus, não. O problema que acontece é que de vez em quando alguém deixa de orar, deixa de vigiar, deixa de ler a palavra de Deus, deixa de buscar o Deus Todo-Poderoso, e quando eu faço isso, aí, meu amado, o inimigo encontra a brecha, encontra o espaço, e ele começa a lançar as flechas, os dados inflamados do maligno, e eu não estou com armadura, né? O crente tem que estar toda hora com armadura, meu filho, para estar protegido contra os dados inflamados, e ele sabe quem ele é, quem Deus o chamou para ser, e ele não vai se deixar levar pelas coisas deste mundo, não, porque ele sabe que Deus tem um negócio na vida dele. Oh, glória! Várias vezes você vai encontrar o povo de Deus tendo algumas crises de identidade. E todas as vezes que o povo teve algumas crises de identidade, está lá Deus alertando o seu povo e dizendo: ei, lembra quem vocês são. Aqui, em Coríntios capítulo 6, versículo 3 e versículo 4, é exatamente isso que está acontecendo, ou melhor, versículo 2 e 3, está acontecendo exatamente isso. O povo está se deixando levar. Eu não vou sair por baixo não. Oh, meu Deus do céu, cadê a humildade, irmãos? Eu não vou ficar por baixo não, pastor. O cidadão pisou no meu calo, misericórdia. Porque tem gente que é desse jeito. Se é uma bênção, irmãos, mas não pise no meu calo. Não é assim? Irmãos, aqui a gente aprende ou não aprende a ser mais crente? Aprende. Mais manso, né? Mais filho, mais servo. Pedro, escrevendo no capítulo 2, versículo 9: vós, porém, sois geração eleita, sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus. Irmão, não esqueça quem você é não, meu filho. Não esqueça quem você é não. Tem gente que sabe quem ele é dentro da igreja. Eu sou filho de Deus, eu sou nação santa, eu sou propriedade exclusiva. Mas quando está no carro dirigindo, eita Jesus, oh glória! Aí alguém buzina atrás, bem, que é, rapaz? Calma, meu Deus do céu. Taca você, Irmão, seja crente dentro da igreja, seja crente no trânsito, seja crente no trabalho, seja crente na faculdade, seja crente no colégio, seja cristão onde você colocar a planta dos teus pés, meu filho. Aleluia! Porque, irmão, eu nunca vi um lugar para ter tanta gente forte, zangado, é no trânsito, meu Deus do céu. Não é? Parece que quando a gente fica ali em cima daquele... Eu não sei de moto, porque eu nunca fui corajoso assim, de moto, né? Nunca tive essa besteira de querer ser corajoso. Andei muito de moto. Mas de carro, de vez em quando, a gente vê as pessoas assim, meio alteradas, com muita facilidade. Então, calma,
porque você continua sendo filho de Deus dentro do carro, atrás do volante também. Tá certo? Vós sois, nós somos. É isso que Paulo está lembrando ali para os irmãos em Corinto. Quem eles são, quem Deus chamou eles para ser. Aí no versículo 4 e o versículo 5, Paulo faz alguns questionamentos. Ele diz assim, ó, versículo 4. Entretanto, vós, quando tendes a julgar negócios terrenos, constituís um tribunal daqueles que não têm nenhuma aceitação na igreja. Ora, vocês têm uma situação terrena para tratar, aí vocês chamam pessoas que não têm nem aceitação na igreja para cuidar do problema de vocês, para tratar o problema de vocês. É um questionamento que o apóstolo está fazendo. Versículo de número 5, ele diz assim, ó, para envergonhá-lo, para vergonha, vou-lo digo, não há porventura, nem ao menos um sábio no meio de vocês aí, que possa julgar no meio da irmandade. Paulo está dizendo assim, rapaz, será que não tem nenhum aí que tem sabedoria? Os irmãos de Corinto se gabavam de ter vários dons, fortes dons. Mas o que estava faltando aqui? O dom da sabedoria, para dar aquela palavra e dizer assim, ó, vamos fazer desse jeito, vamos resolver desta forma, vamos resolver com amor, com prudência, com oração. Sabe qual é o problema de muita gente, irmãos? É que está no meio do problema, tem gente que quer resolver logo de qualquer jeito. Ei, crente resolve o problema assim, ó, ô glória, ô maravilha. Jesus, como é que o Senhor vai resolver isso aí, Jesus? Jesus, o que é que o Senhor vai fazer, Jesus? Jesus, como é que eu devo proceder, Jesus? Oh Deus, está doendo, está apertado, mas se o Senhor quiser eu espero mais um pouco, Jesus, porque o Senhor é dono da minha vida, eu sou teu servo, eu sou teu filho. É assim, meu filho. Oh glória a Deus. Aí tem crente que quer resolver assim, ó. Espera aí que eu vou já lá para resolver esse negócio aí, meu filho. O cinto, né? Cristão tem que agir diferente, irmãos. Nós somos crente para morar no céu. E para morar no céu nós temos que obedecer aqui, irmãos, ó, a palavra. Essa palavra aqui é para nós. Isso aqui não está de enfeite não, irmãos. Isso aqui é a carta magna de Deus para a humanidade. Não ficou de enfeite para nós não. Deus revelou aos seus filhos e eles escreveram a palavra, ficou para nós. Siga a palavra de Deus e seja poderosamente abençoado por Deus. Oh glória a Deus. Pode parecer ser difícil, mas meu filho, pior foi o que Jesus fez por mim e por você. O preço que nós não poderíamos pagar, Jesus de Nazaré pagou na cruz do Calvário, me deu vida, te deu vida com abundância, e um dia glorioso Ele vai voltar para nos buscar e nós vamos morar no céu de glória. Aleluia! Oh glória a Deus! Então, vamos caminhar com Jesus e procurar entre nós aqui, ó, resolver os problemas com amor, com paciência, com graça, com a misericórdia do nosso Senhor Jesus Cristo. Versículo 7 e versículo 8, Paulo fala o que eles deveriam ter feito, o que seria melhor eles ter feito. Paulo vai falar isso no versículo 7 e versículo 8. E na verdade você vai ver que Paulo vai repetir algo que Jesus lá atrás já tinha falado. Vamos lá, pastor, o que é que ele diz? Verso 7, diz assim, ó, o só existir entre vocês demandas já é completa derrota para vocês. Misericórdia. Viu? Vamos ficar só nessa primeira parte aqui. Paulo começa dizendo assim, irmãos, não é nem para ter problema entre vocês, só em ter problema, nós já tem derrota para nós. Viu? Então, vamos estar lá no Salmo 133. Vamos ficar no Salmo 133, irmãos. Vamos ficar em união. Vamos ficar em comunhão. Viu? Recue se for preciso. Recue, irmãos. Recue. Se precisar recuar, recue.
Por quê? Porque se você não recuar, você pode acabar se metendo na contenda, na confusão, no problema, no escândalo. E aí, meu filho, não vai ficar bonito não. Não vai ficar bom não. Bom mesmo é que cada um de nós sejamos vistos. Irmãos, toda a vida que eu penso nisso, eu fico pensando no tamanho do orgulho de Deus, quando o inimigo se apresentou para ele, e ele falou de quem, irmãos? De Jó. Tens contemplado o meu servo Jó? Meu servo Jó. Oh glória! Que Deus olhe para cada um de nós e possa usar essa mesma expressão, meu servo, minha serva, meu filho, minha filha. Nós temos nossos problemas sim, mas que você seja um orgulho de Deus aqui na terra, em nome do Senhor Jesus de Nazaré. Glória a Deus. Aí Paulo continua e fala assim, versículo 7 ainda. Por que não sofreis antes a injustiça? É isso mesmo que Paulo está falando. Por que em vez de ir ao julgamento, por que você não sofre a injustiça? Já pensou nisso? Em vez de aumentar o problema, sofrer a injustiça? Aí ele diz mais, por que não sofreis antes o dano, ou seja, o prejuízo? Por que vocês não vão sofrer primeiro o prejuízo? É melhor do que inventar problema. É melhor do que você se envolver em confusão. Olha o que a Bíblia está falando, irmãos. E eu falei para vocês que o apóstolo Paulo está tratando aqui de algo que Jesus tratou lá atrás. Quer ver? Eu trouxe aqui o texto de Lucas 6, 28 e 29. Jesus diz assim, bendizei aos que vos maldizem, orai pelos que vos caluniam. Jesus falou isso. Bendigam os que vos maldizem, orem por aqueles que vos caluniam. Irmão, isso aqui é fácil? Me diga aí se é. É fácil não. O cabo fala mal de você e Jesus está dizendo assim, ore por ele, abençoe ele. O cabo te calunia e Jesus está dizendo assim, ora por ele. É isso que a Bíblia está falando. Aí o apóstolo, deixa eu ler logo o versículo 29. Ao que te bater na face, Jesus, oferece também a outra. Eita, Jesus. E ao que tirar a tua capa, deixa levar também a túnica. Irmão, quem falou isso aqui foi Jesus. Lucas só fez escrever. Viu? E o apóstolo Paulo está só ratificando o que Jesus já falou. Ele diz assim, olha, é melhor ficar com prejuízo, meu filho. É melhor ficar com dano. É melhor ficar com dano do que você se meter na confusão, na contenda. É melhor ficar com prejuízo. Fique com prejuízo. Oh, glória! Eu sei que é difícil dizer glória a Deus com um negócio desse, irmãos. Né? Que a gente quer, né? A gente quer ganhar, vencer. Os pregadores pregam, Deus vai te dar vitória, você vai vencer. Aí quando você olha aqui para a Bíblia, Jesus está dizendo assim, se bater numa face, dê a outra. Se falar mal de você, ore por ele. Rapaz, é isso, pastor? É, irmãos. É a Bíblia Sagrada. Aí Paulo está dizendo, é melhor você sofrer o dano. Versículo de número 8, diz assim, mas, ainda já do capítulo 6, mas vós mesmos fazeis injustiça e fazeis o dano, e isto aos próprios irmãos. Ou seja, quando o cristão ele vai a juízo com outro cristão, ele está gerando prejuízo não somente para ele, não somente para o outro cristão, mas para toda a comunidade. Os irmãos daquela igreja lá. É ou não é? Então, meu filho, se porventura, irmãos, o bom é que não tenha problema, mas se porventura tiver, vamos resolver em paz. Vamos resolver com Cristo. Vamos resolver em amor. Deixa Jesus trabalhar na tua vida aí, nesse coraçãozão aí, que de vez em quando fica assim meio acelerado, mas deixa Jesus trabalhar e abençoar, e vai dar tudo certo em nome de Jesus. Amém, meus amados? Oh, glória! A palavra de Deus é para nós, viu? É para nós.
Às vezes a gente pensa assim, rapaz, era tão bom se aquele irmão tivesse vindo aqui hoje, mas pelo menos tomara que ele assista pela live. Não, mano, que a palavra é para nós aqui, ó. Nós que estamos aqui, Jesus está falando conosco, está trabalhando no seu coraçãozinho aí, para poder aquele coração zangado ficar assim mais amoroso, oh, glória a Deus, ficar mais santo, mais servo, mais filho. É conosco aqui, diga glória. Aleluia. Versículo 9 e versículo 10, o apóstolo, ele conclui essa primeira parte. Nós vamos tratar só essa primeira parte hoje, tá? O verso 9 e versículo 10, o apóstolo, ele trata sobre os que não herdarão o reino de Deus. E ele diz, vamos elencar aqui, ou não sabeis que os injustos, eles começam exatamente pelos injustos. Tratando de quem, pastor? Tratando dos juízes, que aquele povo ia se tratar com eles, iam resolver problema com eles. Então vamos lá, não sabeis que os injustos não herdarão o reino de Deus? Os crentes estavam indo resolver o problema com quem nem ia herdar o reino de Deus, com quem nem ia para o céu, se continuasse, é claro, na prática do pecado, né? Porque existe um Jesus que perdoa, existe um Jesus que liberta. Irmãos, existe um Deus maravilhoso que pega o pecador e transforma ele um pregador do evangelho, glória a Deus. Deus age e faz, Ele é Deus, aleluia. E ele continua, não vos enganeis, nem impuros, nem idólatras. E idolatria, irmãos, deixa eu aproveitar e falar, não é só você se prostrar diante de uma imagem de escultura, não. Tem gente que adora pessoas, tem gente que adora coisas. Eu acho que eu já falei para os irmãos, se falei, vou falar de novo, se não falei, vou falar a primeira vez, de um presbítero que congregava comigo em Vila Velha, no estado do Espírito Santo. E ele era atleta, e ele tinha muitas medalhas. O nome dele é Raul, presbítero Raul, no tempo, né? Eu não sei depois se ele já é pastor, ou se ele é evangelista, não sei. Ou se continua sendo presbítero. Mas enfim, ele tinha várias medalhas na casa dele. Ele crente, servo, adorador. Aí um dia, ele na igreja, Jesus falou com ele e disse assim, ó, tu tens um altar dentro da minha casa, tu está praticando o pecado da idolatria. Dentro da tua casa, tu está praticando o pecado da idolatria. E ele, meu Deus do céu, eu? Quando ele chegou na casa dele, aí ele tinha lá na casa dele, de fato, um local que ele guardava os troféus e medalhas. E ele polia, limpava, ajeitava, ficava lá na sala da casa dele. Aí ele foi, na hora que entrou em casa, que olhou para o local onde ficavam os troféus e medalhas, o Espírito Santo falou com ele, está aí o altar, dentro da tua casa. Aí ele foi lá, pegou troféu, pegou medalha, colocou dentro de um caixote velho, jogou lá no quintal e disse, não, eu quero ficar com o meu Jesus, a adoração é só para Jesus. Então tem gente que adora pessoas, tem gente que adora coisas, e tome cuidado, meu filho, porque a adoração é só para Jesus, é só para Deus, Jesus de Nazaré. A gente não adora carro, não adora casa, não adora esposo, não adora esposa, não adora, não adora quem canta bem, quem prega bem, nada disso. A adoração é só para Jesus, a Ele adora, a Ele a honra, a Ele o louvor, a Ele a adoração, aleluia! Somente a Ele. Glória a Deus. Então Jesus está falando aqui sobre o cuidado com os idólatras, com quem vive na prática do adultério. O adultério é relação dentro do casamento com outra pessoa, os afeminados, os sodomitas. E alguém pergunta, pastor, afeminados e sodomitas, o que são isso? Irmãos, para ficar bem fácil de entender, não tem o ativo e o passivo dentro do relacionamento homossexual? O afeminado é o passivo e o sodomita é o ativo. Pronto. Certo? Não preciso falar mais do que isso. Versículo 10. Nem ladrões, nem avarentos, nem os bêbados, nem os maldizentes, nem os roubadores herdarão o reino de Deus. Irmãos, o reino de Deus
nós temos que estar andando em vigilância. O preço que Jesus pagou por nós foi muito caro. E nós precisamos caminhar com Ele, servindo a Ele, amando a Ele, buscando a Ele, andando na presença dEle, glória a Deus. Portanto, pega esta palavra aqui, ó, honre o Senhor teu Deus, honre a Ele em todos os momentos, abra mão quando for preciso, recue quando for preciso, se humilhe quando for preciso, mas esteja sempre na presença de Deus, porque Jesus, você já sabe, Ele não vem buscar uma igreja que está se preparando, Ele vem buscar a igreja, e a igreja está preparada para ser arrebatada e se encontrar um dia glorioso com o Senhor e Salvador Jesus. E a igreja que está aqui presente esperando a vinda de Jesus, levanta a mão para o alto, abre a boca, diga glória a Deus, aleluia. Que Jesus continue nos abençoando cada vez mais e mais, em nome de Jesus. Eu posso ouvir um amém da igreja? Amém, amém. Glória a Deus. Meus amados, nós vamos já encerrar. Eu quero só, ainda em tempo oportuno, apresentar aqui a mãe da irmã Débora, a irmã Virgínia, né? Levanta a mão, irmã Virgínia. Aí, essa abençoada aí veio lá de Fortaleza, passar uns dias com a gente aqui, tá bom? A Esté tá ali, que é a sobrinha da Débora. Tá aqui a Denise, levanta a mão, Denise, e o Felipe é o esposo da Denise, e a Denise é a irmã da Débora. A Denise é a irmã da Débora, né? Pronto. Glória a Deus. Vamos passar uns dias com a gente aqui e são muito bem-vindos. Irmãos, quer dar as boas-vindas, digam: sejam bem-vindos, em nome de Jesus. Deus abençoe mais e mais. Vamos ficar de pé, meus amados irmãos. Vamos orar ao Senhor nosso Deus. Se tiver alguém aí que não é crente, se tiver alguém que quer se reconciliar, vem aqui à frente, eu quero orar pela tua vida em nome de Jesus.